Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa de coaching. E hoje, dependendo se nós tivermos pessoas aqui que desejem fazer uma mentoria ao vivo, hoje nós estamos começando o nosso programa de mentoria online ao vivo, sempre nas sextas-feiras, às 8h30. Eu vou estar entrando para uma live, ao vivo. E se tiver pessoas interessadas em terem a minha orientação, eu vou estar escolhendo uma ou duas pessoas, aí vai depender, do porte da mentoria que eu vou estar fazendo, uma ou duas pessoas para me fazerem perguntas aqui, ao vivo e online, aonde eu vou dar orientação, certo? Mas antes, então, da gente começar esta mentoria ao vivo, eu gostaria de conversar sobre um assunto com vocês que tem me preocupado muito. Essa semana, uma coach, ela assistiu uma aula minha e ela me perguntou o seguinte, era a aula do gerador de vendas, que é um programa onde a gente ensina a atrair, negociar, converter e reter o cliente. E ela me perguntou, ela me fez uma pergunta super adequada, ela me perguntou, com esse programa, eu consigo entrar nas empresas e realizar os trabalhos? E antes de eu responder para ela, porque claro que não, esse é um programa que não ensina metodologia, e sim, ele ensina toda a parte de atração e vendas. Mas eu perguntei para ela o seguinte, eu disse, fulana, você tem uma esteira de serviços? E o que me preocupou foi a resposta que ela me deu, E eu fiquei muito preocupada, e isso me acendeu uma grande luz vermelha. Ela me respondeu o seguinte, quando eu perguntei, porque ela estava me perguntando se ela conseguia entrar nas empresas, e realizar os trabalhos. E aí, eu perguntei, ok, você tem uma esteira de serviços? E ela me respondeu o seguinte, eu tenho vários materiais, mas eu ainda não consegui organizar. E aqui eu preciso conversar com você sobre isso, porque eu fiquei extremamente preocupada, porque ter materiais, e a resposta foi dela, eu tenho muitos materiais, mas eu ainda não consegui organizar. O que eu entendo com isso? Que ela não tem uma esteira de serviço, que ela não tem uma metodologia, que ela tem materiais, certo? Com materiais você não entra nas empresas. Quer dizer, você pode até entrar nas empresas, mas você vai fazer um péssimo trabalho. As empresas requerem metodologia, profundidade metodológica, certo? E eu me senti na obrigação de conversar sobre isso com vocês, Eu sempre falo para vocês do quanto o nicho de liderança, o nicho de empresas, ele é rico, mas eu também sempre digo para vocês que é um nicho que exige muito. E ele exige em termos de resultado de entregas, certo? E para você fazer entregas dentro de uma empresa, você de verdade gerar resultados, você não pode ter materiais, você tem que ter método. Sem método, você pode até entrar nas empresas, mas não tem a mínima dúvida de que você vai se queimar. E você nunca mais vai realizar o seu segundo trabalho naquela empresa e nem empresa nenhuma que aquela empresa conheça. Posso estar sendo dura no que eu estou falando aqui, Mas isso é para que cada um de vocês cuide da sua carreira, certo? O nicho de liderança, o nicho empresarial, o nicho de empresas, é um nicho que não aceita mediocridade, ele não aceita qualquer coisa, certo? E as empresas sabem identificar de longe quem sabe do que está falando e quem tem apenas materiais, certo? Vamos combinar que trabalhar com uma empresa, é muito mais do que ter materiais, certo? Você pode ter 1.500 materiais. Se você não tiver método, esses materiais de nada resolvem para você,
certo? Eu me preocupei muito quando esta coach me respondeu isso. Primeiro porque eu entendi que ela não sabia do que eu estava falando. Ela não sabia do que eu estava falando, do que, quando eu perguntei, você tem uma esteira de serviços? E ela me responde, eu tenho um monte de materiais, mas eu ainda não consegui organizar. Primeiro, para mim ficou muito claro que ela não tem uma esteira de serviços. E talvez nem saiba o que isso significa, né? Segundo, imagina que entrar nas empresas e atender líderes, né? Que para fazer isso basta ter materiais, conteúdo. Não. Se você não tiver método. Primeiro, para a grande maioria das empresas você nem vai vender, certo? Porque as empresas percebem, claro, as empresas são acostumadas a conversar com fornecedores. E elas sabem, elas identificam muito claramente quem sabe do que está falando e quem não sabe do que está falando, certo? Mas vamos lá, vamos imaginar que você chegue numa empresa que não entenda dessas coisas, certo? E ela te contrate. Se você não tiver método, pode saber que você não vai ter resultado, né? O nicho empresarial, ele precisa ser tratado com muita seriedade. Primeiro, porque você está lidando com uma empresa, você não está lidando com um indivíduo, você está lidando com uma empresa, né? É um nicho que está acostumado a investir, mas que também sabe cobrar e sabe quando tem resultado e quando não tem resultado. Então, eu quero deixar aqui para vocês este alerta, certo? Não imagine e não se coloque nessa roubada, porque isso é se colocar numa roubada, certo? Querer entrar no nicho empresarial, no nicho de liderança com materiais. Ou você é bom ou você está fora. Ou você tem método, tem metodologia, sabe o que está fazendo, ou você vai se queimar no mercado. Isso é uma regra como 2 e 2 são 4, certo? Então, eu queria começar hoje falando sobre isso com vocês, porque me preocupa muito isso, né? Este tipo de fala, assim, me acende 3 luzes vermelhas, né? E eu fico pensando o grande risco, né? Que os coaches que não entendem a profundidade e a seriedade deste mercado, né? Os grandes riscos que estão correndo para a sua carreira. Porque não tenha dúvida, se você não tem método numa empresa para trabalhar com líderes, com equipes, você não gera resultados. E se você não gera resultados, você vai ficar por incompetente. Ou você nem vende, né? Porque numa primeira reunião, a grande maioria das empresas já sabe, já consegue entender se você sabe do que você está falando ou não, né? As empresas não se colocam de cobaia, certo? Ou você realmente sabe o que você está fazendo, ou realmente eu sugiro que você não entre neste nicho. Ou se capacite para entrar, certo? Então, eu quis começar falando sobre isso, né? Porque eu realmente fiquei muito preocupada, né? Eu realmente fiquei muito preocupada, porque não é possível querer atender empresas com materiais, certo? Com materiais você pode fazer 1000 outras coisas, menos atender empresas e líderes, certo? E eu estou falando isso para vocês neste momento, porque entendam, isso é um cuidado com a carreira de vocês. Porque quando você se queimar numa empresa, você se queima em todas as empresas que esta empresa conhece, certo? Estou dizendo aqui que é difícil trabalhar com empresas? Não, não é difícil, certo? Não é difícil trabalhar com empresas. Eu considero empresas um nicho, né? Que nós temos muitos trabalhos que são replicáveis, né? Que se a gente souber fazer, você replica em várias empresas. Porque na área de liderança, né? Eu sempre digo isso para vocês, as dores, os problemas dos líderes, eles são iguais em qualquer tipo de empresa, certo? Mas você tem que ter método.
Você tem que ter metodologia. Você tem que saber o que você está fazendo, certo? Se você tem método, é muito fácil gerar resultado nas empresas. Mas não são com materiais, são com métodos, são com processos, é com metodologia, certo? Então, queria começar falando sobre isso com vocês. Mas vamos lá. Quem aqui gostaria, né? Temos alguém aqui que gostaria de participar da mentoria ao vivo? Se tiver, levante a mão, por gentileza, né? Coloca aí eu, que aí eu vou ver quem gostaria, né? Quem teria interesse de participar da mentoria. E aí eu abro para você entrar aqui ao vivo comigo. Se não tivermos ninguém neste momento, né, que tenha o interesse de ter esta mentoria, né, essa orientação minha aqui online ao vivo, não há problema também, porque aí eu vou continuar conversando com vocês sobre o coaching de liderança. Vamos lá, Cláudia. Isso, Cláudia, você deseja isto? Só me responda aí se sim. Você colocou sua mãozinha aqui, entendi que você gostaria. Isto? Cláudia, vamos fazer o seguinte, então. Aparece aí para você solicitar a entrada aqui no Insta. E o pessoal do Face, então, neste momento, eu convido para vir para o Insta, certo? Porque nós vamos compartilhar a tela, né? Vem para o Insta que você vai conseguir também, né? Participar, escutar a pergunta, né? Participar ao vivo aqui no Insta. Cláudia, faz a solicitação aí, por gentileza, para você entrar. Aparece aí para você, né? Para você solicitar a sua entrada. Eu preciso que você solicite para eu poder liberar para você. Ok? Eu acho que eu consigo por aqui. Vamos ver. Vamos ver, Cláudia. Eu acho que eu consegui aqui te abrir para você entrar ao vivo. Vamos ver. Vamos lá, mais alguém aqui? Acho que a Cláudia não está conseguindo entrar ao vivo aqui comigo. E aí, a mentoria ela vai ser ao vivo, certo? Nós vamos compartilhar a tela aqui, né? E você vai me perguntar, enfim, falar seu case, eu vou te orientar. Acho que não deu certo, Cláudia. Alguém mais gostaria de entrar e me fazer, né, alguma pergunta ao vivo? Gostaria de ter uma orientação, uma mentoria? Ok, a Cláudia está com um sinal ruim, então a Cláudia não está conseguindo entrar. Mais alguém gostaria de entrar aqui ao vivo? Vamos lá, enquanto vocês pensam aí, se encorajam, né? Eu vou conversando aqui. Ok. Cláudia, eu já te chamei aí, eu vou te chamar novamente, vamos ver se vai dar certo. Eu te chamei, mas não deu. Você precisa aceitar aí, Cláudia, eu te chamei. Veja se dá certo. Acho que você está conectando agora, né? Para entrar. Oi, Cláudia, deu certo, tudo bom? Oi, tudo bem, Liana? Prazer. Prazer também. Agora a gente se conhece, né? Se olhando. Verdade. Assim, ó, eu venho te acompanhando já há uma certa data e tenho cada vez mais, assim, tendo uma admiração por você, pela sua capacidade, pelo seu profissional. E quero muito em breve participar dessa mentoria de uma forma muito mais focada, mas esse momento agora já é uma mentoria. Isso aí, vamos Então, eu vou lá. aproveitar um pouquinho. Vai lá, me fale, me pergunte o que você gostaria de ter minha orientação. Bom, assim, a gente sabe, né, que tem essa questão que você falou, né, ferramentas, conteúdos, claro que eu como coach tenho bastante material. Às vezes o que pega mesmo é a forma como vamos abordar esse cliente, né, que é um líder, um empresário, e ele está sempre com pressa. E fora a pressa, ele, como você já falou outro dia, né, temos que atacar ele
dor, pela situação pontual que ele está vivendo. Mas algumas coisas eu consigo ter percepção, outras ele tem que falar. E aí, uma vez, só para compartilhar isso com você, que eu consegui detectar algumas coisas e ele ficou surpreso, porque foi o primeiro momento e eu acertei assim, no fura-olho, o que aconteceu, né? Tipo, pai, ele falou assim, é isso mesmo. Aí bateu na mesa e falou, manda uma proposta para mim. Então, tá bom, né? Mandei uma proposta, até quem estava comigo ao lado falou assim, nossa, ele não é de fazer isso, mas ele gostou da sua abordagem. Tá bom. Fiz, né, toda uma proposta, entreguei a ele dentro do prazo esperado. Só que depois ele falou que conversou com a sócia dele e que poderia deixar esse trabalho para um outro momento que não aquele, porque estava fazendo digamos, uma reforma na empresa e não poderia agora investir nisso. Então, assim, toda a expectativa foi pro ralo abaixo. E eu percebo que sempre impacta na questão da negociação. O que eu faço? Vamos lá, muito bem. Bom, em primeiro lugar, deixa eu retomar a questão, né, Cláudia? Você disse, eu não sei quais são as suas formações, certo? Mas quando nós estamos falando de empresas e de líderes, né, são enfoques completamente específicos, certo? Eu sempre brinco, né, e eu digo que a maioria do que vocês aprenderam no Life Coach, né, ele não se adapta a empresas nem líderes, certo? Então, essa é a primeira questão. Vocês precisam ter a metodologia específica para atender empresas e líderes, certo? Que são metodologias completamente diferentes do Life Coach, certo? Então, esse é o primeiro ponto para você poder avaliar, certo? Porque o que esta coach me comentou foi exatamente isso. Ela disse, eu tenho vários materiais. Não, trabalhar com empresa não é ter vários materiais. Trabalhar com empresas é ter uma esteira de serviços. É ter um método consolidado, né? Para você realmente poder chegar lá com segurança e falando a linguagem das empresas. Então, este é o primeiro ponto, certo? Mas vamos lá para o teu segundo ponto, que foi, eu fiz uma reunião, né? Eu fiz uma reunião com o empresário, consegui detectar algumas coisas, enviei uma proposta e não fechou. Vamos lá. E você começou me dizendo assim, muitos empresários não têm tempo. Se eles não têm tempo para isso, é porque eles ainda não estão no momento de compra, certo? As empresas só investem em processos de desenvolvimento em 2 momentos. Na verdade, é um momento, mas que vem por 2 causas, né? Elas só investem quando elas de verdade precisam. Quando elas estão com uma dor que necessita ser sanada. E esta dor geralmente está relacionada e está mexendo no bolso dela. Simples assim. Empresa nenhuma faz investimento em desenvolvimento porque ela é boazinha, certo? Porque ela gosta de desenvolvimento. Não. Ela vai fazer ou porque ela quer ampliar seus resultados ou porque ela está ruim e precisa melhorar. Então, as empresas, elas só investem em desenvolvimento em 2 momentos. Ou quando elas estão realmente com problemas, né? Realmente com problemas de faturamento, de resultados, né? Ou quando elas desejam crescer e percebem que com o quadro de líderes ou de colaboradores que elas têm, elas não vão conseguir fazer isso. Então, se a gente for ver, os 2 motivos são pela dor. Eu não consigo, né? Eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, ou melhorar, ou me manter no mercado. Este é o primeiro ponto, certo? Que nós temos que ter muita clareza. Segundo, quando você disse assim, eu conversei até, né, ele consegui pegar o ponto, mas enviei a proposta e ele me disse que tinha outra prioridade neste momento, né? Então, foi porque 2 questões, Cláudia, certo? Ou esta dor ainda não era tão grande,
a ponto dele precisar investir, certo? Disso estar atrapalhando ele enquanto empresa. Ou você, na reunião de briefing, certo? Na reunião de briefing, que é esta primeira reunião, não conseguiu realmente mobilizá-lo e sensibilizá-lo e aguçar esta dor. Por quê? Aonde é que a gente vende? Eu sempre digo, 80% do fechamento da proposta, ela se dá nesta primeira reunião. E por que ela se dá nesta primeira reunião? Porque é onde você vai quebrar todas as objeções. Porque é uma reunião que você ainda não está vendendo, certo? Você está conversando com essa empresa para conhecê-la, apresentar seu trabalho, mas também para conhecer a empresa e ver se você pode ajudar, certo? Então, é um momento que a empresa ainda não te sente vendendo, se você souber conduzir essa reunião, certo? E é fazendo as perguntas certas que você vai aguçar a necessidade. Então, talvez o que tenha acontecido, eu ia dizer que eram duas questões, né? Primeiro, essa empresa ainda não estava no momento de compra para a proposta que você fez, porque as empresas têm vários momentos de compra. E esse é um dos diagnósticos que a gente faz na reunião de briefing. Às vezes a empresa até detecta que tem um problema, certo? Mas ela ainda não, aquele problema ainda não está tão pesado, tão forte. Então, na reunião de briefing, nós precisamos aguçar este problema. E como é que a gente aguça o problema? Mostrando as consequências, levantando as consequências e aguçando as consequências, mostrando para a empresa quais são os riscos que ela corre, se ela não trabalhar isso, certo? Segundo ponto se é uma empresa que está com um nível ainda de consciência de compra baixo, eu não posso entrar com um projeto grande. Eu preciso entrar com uma questão muito pontual, que não vai tomar nem muito tempo e nem o investimento vai ser muito grande. Para que aí sim eu possa entrar, e aí a gente geralmente utiliza as estratégias dos workshops, porque aí você entra na empresa por um trabalho que a resistência, as objeções da empresa são muito baixas, porque qual foi a objeção da tua? Investimento financeiro, né? Quando você entra com um workshop, o investimento financeiro é muito baixo, e o tempo que ela precisa liberar os líderes ou as equipes também é muito baixo. Então, é muito mais fácil de entrar. Porque daí nós entramos, se a gente fez o diagnóstico na hora do briefing, que aquela empresa, o nível de consciência dela para o problema ou para as causas ainda é baixo, eu entro oferecendo, né, faço uma proposta de um workshop. E aí eu preciso fazer um workshop que me permita ter um diagnóstico dessa empresa. Porque aí sim eu vou para a reunião de feedback e agora sim eu vou estar falando do grupo dela. E não mais de forma abrangente. Eu vou estar falando daquilo que eu vi, que eu presenciei, e tudo que tem de positivo e todos os riscos que tem frente aos objetivos dela, certo? Então, aqui, aonde pode ter pego, Cláudia? Pode ter pego no erro do diagnóstico, certo? Do momento de compra, ou você não ter aguçado, não ter conduzido a reunião de briefing de uma forma que realmente na reunião ampliasse a consciência dela da necessidade. Ou um terceiro ponto que pode ter ocorrido é que você não conseguiu fazer uma proposta diferenciada, certo? Por quê? Porque quando a gente não consegue fazer uma reunião de briefing profunda e um diagnóstico certo, geralmente as nossas propostas ficam prejudicadas. Porque a gente não consegue pegar o ponto, né? Realmente o ponto, eu sempre brinco, eu digo que toda empresa tem um botão de compra. Ela tem um botão que se você apertar, ela fecha, né? Só que nós não temos, tu tem toda a razão, nós não temos bola de cristal. E todas as informações que a gente tem é a partir desta reunião de briefing,
né? Então, se eu estou sentado na frente do empresário, eu preciso conduzir com muita maestria. Teve uma vez que eu fui num cliente e eu estava fazendo as reuniões, era um potencial naquela época, né? Um potencial cliente. E era um grande cliente. E eu estava nas reuniões de briefing. Por que eu estou dizendo nas reuniões de briefing? Porque dependendo do porte da empresa e da estrutura, né, do tamanho do projeto, você faz várias reuniões, né? Eu solicitei que eu queria uma reunião com o superintendente, ainda na fase de briefing, né? E aí o RH me disse assim, Liana, ele só liberou meia hora, né, para a reunião de briefing. Aí eu disse para eles, tranquilo. Eu fiquei 1h30 com ele. Quando eu saí da reunião de briefing, né, da reunião com ele, né, o RH disse assim, tá fechado o projeto. Porque se ele ficou 1h30 com você, é porque você convenceu ele e já fechou o projeto. Esse projeto está fechado. Percebe? Por que ele marcou meia hora? Exatamente com essa desculpa. Não tenho tempo. Só que, como eu fui conduzindo esta conversa e ele foi percebendo que de verdade eu podia ajudar ele, que eu entendia do que eu estava falando, ele esqueceu da agenda dele. Até porque ele tinha este tempo, certo? Aí é apenas uma questão de prioridade. Como ele percebeu que de verdade eu podia ajudar ele ficou 1h30 comigo. E de verdade o projeto fechou, né? Então, você precisa avaliar isso. Como é que está a sua reunião de briefing, né? Como é que você está conduzindo esta reunião, né? Como é que você está conseguindo fazer o diagnóstico, tanto da necessidade, o que ele precisa, mas também do momento de compra, Cláudia, porque às vezes a gente faz uma reunião de briefing e a gente identifica que a empresa precisa de um monte de coisas, né? A gente realmente percebe, fica muito claro que ela precisa de várias coisas, só que ela ainda não está naquele momento. E então não adianta você fazer uma proposta ampla. Você vai ter que fazer uma proposta pontual, certo? Para entrar na empresa. Fale. Ok. Então, eu tenho duas colocações. Ainda assim, eu fiz esse plano B aí de retomar um contato e fiz uma proposta isolada, né, de produtos menores e com valores menores. E falando até que, devido ao mês de setembro, a gente estava fechando um ciclo promocional devido ao mês do cliente, etc. Ok. Ele falou, manda para mim. Quer dizer, ele teve tempo de falar comigo no WhatsApp, viu o e-mail, e aí falou para mim, eu disse, ele mandei pro teu e-mail. Ele disse, eu não estou conseguindo ver. Manda pelo meu WhatsApp. Mandei pelo WhatsApp. E ele pegou e disse, ok. Quando ele falou que ok, que recebeu, aí depois ele deu um joia que recebeu e não respondeu mais. Ou seja, ele viu lá, viu o valor e não deu mais nenhum retorno. Então, assim, eu acredito que ele está esperando... Desculpa, ele está esperando que seja um valor muito abaixo do que eu estou oferecendo. Mas ele não fala que é preço, ele fica quieto. Tem uma outra questão. Esse daí, eu, como já tenho o histórico dele e outras indicações, fala que ele realmente não valoriza muito o profissional. Ele quer uma pessoa que faça um trabalho para ele, mas que não... Que seja o preço dele, não do profissional. Então, eu vou deixar ele um pouco de lado, mas tem uma outra proposta aí que está acontecendo, que é para eu fazer alguns treinamentos em 26 lojas. Então, para que eu não perca essa oportunidade, qual seria a melhor forma, a melhor tática de eu oferecer uma proposta viável? Porque até a pessoa falou lá, se você pensar em fazer uma oferta boa, você pode até ganhar um pouco, porque você vai dar uma oferta boa, mas se você pensar no pouco vezes esse muito, vai dar um diferencial para você. Então, já estou começando a imaginar como eu vou oferecer esse valor. Vamos lá, Cláudia.
eu acho que tem uma questão aí que você precisa se trabalhar, que é a questão do valor, certo? Aquele primeiro lá, né? Só para nós fechar aquele primeiro. Se ele está conversando com você, né? E ainda se deu ao trabalho de dizer não recebi, me manda por aqui, é porque de alguma forma ele tem interesse. Só que ele ainda não está conseguindo perceber no seu trabalho um diferencial suficiente para que ele possa sair do preço. Sempre que os clientes ficam presos no preço, no valor, certo? É porque os teus diferenciais não estão pegando ele. Ou você não está indo no ponto certo, ou você não está conseguindo fazer um diferencial, certo? A pior armadilha que nós temos é baixar preço, certo? Eu não indico isso. Eu realmente não indico. Por quê, Cláudia? E vamos pegar a segunda questão, que foi o que você disse. Vamos imaginar que esse seja realmente aquele empresário que quer tirar vantagem em tudo, certo? Se você entrar neste jogo, você não vai ajudar a empresa. Você não vai conseguir ajudar a empresa. Porque vamos imaginar que seja isso. Não, é aquele cara que é aquele empresário que quer tirar vantagem em tudo, ele quer pagar o preço dele e não o valor do profissional. Você não pode entrar neste jogo, certo? Você tem que ter o seu valor justo. Se ele quiser, maravilha. Se ele não quiser, ok, ele que fica com as dificuldades dele. Porque se você ceder, Cláudia, esta deve ser a forma que ele trabalha dentro da empresa com os seus líderes, e as dificuldades que ele tem devem ser por causa disso. Porque ele sempre quer uma relação ganha-perde. Certo? E se você entra no jogo, você não consegue mais ajudar a empresa. Certo? E a chance de você poder ajudar esta empresa é que essa empresa perceba, através, né, da sua proposta, das suas conversas com ele, de que realmente você pode ajudá-lo. Mas não é ajudá-lo do jeito que ele quer. É ajudá-lo do jeito que ele precisa ser ajudado, certo? Então, a minha sugestão é, não abaixe o valor para este cliente. Ainda mais que tu tem um referencial que já te falaram que ele é o tipo que não valoriza e ele quer pagar o preço dele. Este é um cliente que este deve ser o principal problema dele com os líderes e na cultura da empresa dele. E se você ceder, você entrou na cultura dele. E aí você não ajuda ele a modificar essa cultura. Certo? Entendi. Ok, vamos para o segundo. Você já fez reunião de briefing com essa segunda? Nessa não, ainda não. É a primeira coisa. Você precisa fazer uma bela reunião de briefing. Você precisa... Porque isso é uma coisa que a gente precisa entender. Hoje o que eu vejo, né, de muitos coaches que me procuram, é que a maior dificuldade deles, primeiro, é porque não sabem fazer uma reunião de briefing. Segundo, né, as empresas passam uma demanda e o coach imagina que ele tem que dar conta daquilo, fazer a proposta a partir daquilo, porque se ele quiser mais informações, a empresa não vai gostar, a empresa vai achar que ele está inseguro. Não, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. A empresa percebe a nossa seriedade quando a gente diz para ela, eu preciso conversar com você para entender realmente o que você necessita. Para que eu possa, a partir da sua necessidade, formatar o trabalho para você. Certo? Então, o primeiro passo, Cláudia, é ir para uma reunião de briefing. É poder entender que trabalho realmente é esse, quais são os resultados, o que eles já fizeram, o que eles não fizeram, se já teve resultado, se não teve resultado, o que eles estão imaginando em termos de carga horária e valores. Isso tudo nós perguntamos numa reunião de briefing, certo? Muitas vezes os coaches me dizem assim, Liana, a empresa me solicitou tal coisa.
Aí eu pergunto, você já fez uma reunião de briefing? Aí eu tentei, eu até quis marcar, mas ela me passou a demanda e disse que é isso. Eu disse, então, a minha sugestão é que você ligue ou passe um e-mail, o meio de contato que você tem com essa empresa, e você diga para ela que você vai ter o maior prazer de atendê-la e passar uma proposta. Mas que você não trabalha com projetos pré-formatados. Então, você precisa entender a demanda dela, porque os seus projetos são personalizados. E que você, então, precisa ter mais algumas informações para que realmente você possa elaborar uma proposta que venha a dar os resultados que ela necessita. Os coaches muitas vezes ficam com medo de fazer isso, porque é como se fosse assim. Aí eu vou estar mostrando insegurança para a empresa. De forma alguma, você está mostrando que você é sério. Você está mostrando que, para você elaborar uma proposta, você precisa entender o que ela necessita. Quais são os resultados que ela precisa ter. O que ela já fez? O que deu certo, o que não deu certo? O que ela está imaginando? Qual é o número realmente de pessoas, né, de turmas que nós vamos ter? Porque senão não tem como elaborar uma proposta. E esse é o grande risco, Cláudia. Sempre que a gente elabora uma proposta sem ter os dados necessários para fazer o diagnóstico, a chance de insucesso da proposta é muito grande. Ou a chance de ficar no valor, toda a discussão é muito grande também. Porque é nessa reunião de briefing que, além de coletar todas as informações que nós necessitamos, é nesta reunião que nós também já vendemos a nossa metodologia. É nessa reunião que a gente já fala como é que a gente trabalha. É nesta reunião que a gente já explica por que a gente faz assim ou assado. Quais são os resultados que se tem, né? Por que, neste caso, muitas vezes as empresas, né, uma pergunta que os coaches nunca fazem, né? E eu sempre brinco de vocês nunca fazem essa pergunta, por quê? Né? Qual é o problema com essa pergunta? Né? Que é perguntar o que vocês já fizeram. Uhum. E outra, deu certo ou não? Se deu certo, eu vou querer entender o que aconteceu que deu certo. Quais foram os resultados que ele teve, né? Por que ele avalia que deu certo? Porque aí são vários indicadores para mim de o que funciona para esta empresa. Né? Outra, não deu certo. E às vezes as empresas nos dizem isso, né? Eu fiz um trabalho, gastei tempo, dinheiro, não deu resultado nenhum. Eu também quero entender por que não deu resultado. Eu vou perguntar. E como é que foi esse trabalho? Qual era a metodologia? Qual foi a carga horária? Como é que ele foi conduzido? Na sua percepção, ele não deu resultado. Por quê? Porque se eu não faço essas perguntas, vamos imaginar o seguinte, nós trabalhamos, tu falou de treinamento, né? Que aí vai ser um projeto de treinamento. Nós trabalhamos com a metodologia vivencial, certo? E a metodologia vivencial é o que, em termos de comportamento, se comprova que tem mais resultado de mudança comportamental. Né? Mas vamos lá. Vamos imaginar que eu não faço uma reunião de briefing e eu só envio uma proposta. E eu coloco lá que a metodologia é vivencial e tal, a gente faz uma explicação na proposta, mas nunca é uma explicação tão ampla, né, do que a gente está conversando e explicando. Aí vamos imaginar que esta empresa já tenha feito um treinamento também, e que quando ela recebeu a proposta, dizia a metodologia vivencial. Só que, de verdade, aquele profissional não utilizava a metodologia vivencial. Ele apenas utilizava ferramentas e dinâmicas. Na hora, se você não conversou com essa empresa, na hora que ela olhar e dizer metodologia vivencial, ela nem vai terminar, ela vai jogar fora a sua proposta. Percebe a importância? Sim. Nós nunca elaboramos propostas sem fazer briefing, sem sentar com a empresa e realmente poder entender o que essa empresa necessita, quais são as dificuldades que ela está enfrentando, porque assim, quer ver um outro erro que se
compromete, talvez nessa reunião de briefing, isso pode aparecer ou não, Cláudia, também é o seguinte. Numa reunião de briefing, nunca parta dos seus pressupostos, certo? Que a empresa te diz algo e você desentende. Porque às vezes o seu entendimento não tem nada a ver com o que a empresa está falando, certo? Uma demanda que vem muito forte, muitas vezes, é assim. Principalmente em pequenas e microempresas, agora não estou nem falando de líderes, porque eu acho que a tua vai ser com equipes, né? Não com líderes, pelo jeito. Com líderes, isso. É com líderes? Não, vai ter as duas fases, líderes e equipes. Tá, porque perfeito. como são muitas lojas, então vai ter que ter duas fases. Ok, perfeito. Mas vamos lá. Com as equipes, líderes, eles até não trazem isso, mas quando estão falando de equipe, muitas vezes eles trazem isso, assim. A equipe está desmotivada. Eu quero um treinamento para motivá-los. E aí, a maioria dos coaches entra nessa. Eu vou montar um treinamento de motivação. Eu sempre brinco e digo o seguinte: o dia que você souber montar um treinamento de motivação que dê resultados, você me ensina, porque eu não sei. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Desmotivação é sintoma. Desmotivação não é causa. Ninguém está desmotivado a troco de nada. Então, nós precisamos entender os motivos da desmotivação e o trabalho em cima dos motivos da desmotivação. Porque é só assim que o grupo vai se motivar. Por que esses trabalhos motivacionais duram 15 dias a motivação e depois volta tudo a estaca zero? Exatamente por isso. Porque não se trabalhou as causas, né? Então, quando nós estamos nos propondo a realmente fazer um trabalho vivencial com uma mudança sustentada, desmotivação é sintoma. E nós precisamos entender as causas da desmotivação até para poder estruturar. Então, por exemplo, quando alguém me diz assim, a minha equipe está desmotivada. Me explica melhor isto. O que você enxerga que você diz que a sua equipe está desmotivada? O que é que eles fazem que fazem você supor que eles estão desmotivados? E sempre que vem uma demanda de desmotivação, a primeira coisa que eu digo é: desmotivação é sintoma. Ou a gente entende as causas e trabalha as causas, ou daqui 15 dias a desmotivação vai mudar. O grupo vai sair super motivado, porque a gente tem esta capacidade, né, de mobilizar as pessoas para se motivarem, e não é a gente que motiva, são elas que se motivam, né? Só que isso não se sustenta, porque desmotivação é sintoma, não é causa. E mudanças sustentadas se dá quando a gente trabalha as causas. Fale. Então, em relação a esses sintomas, né? Ou seja, se eu já tenho algumas preliminares em relação a esses sintomas, porque ele mesmo falou e pela percepção, mas é como eu falo, eu deixo um pouco de lado esse meu olhar de percepção e costumo fazer com que ele fale. Então, tem 3 características muito acentuadas na maioria desses casos, que é o turnover, que também é uma outra coisa que também pega bastante é a não valorização desse profissional que está querendo ser promovido e não acontece essa promoção. E uma outra coisa que é a falta, né, frequente desse profissional. Então, ele vem faltando, ele não tem boa produtividade e a boa produtividade dele muitas vezes é porque ele quer ser promovido, não acontece e aí ele cai na produtividade. E um terceiro ponto é o turnover, ou seja, o cara entra, daqui a pouco ele não tem mais interesse de ficar na empresa, então uma nova contratação, e isso cansa o líder, cansa o gestor, ao tempo que quem está ali vendo tudo também fica sem credibilidade de trabalhar ali naquele local. Vamos lá, maravilha. Ele que te disse isso. Ele que te deu essas 3 questões. Alguns deles passaram isso para mim, tá? E acho que foi em 3 casos
de um pré-diagnóstico, que foi comentado isso. E aí eu concordo contigo quando eu sei que o treinamento motivacional, ele é um gás, mas ele, como um vento, ele vai embora. Então, temos que ter uma constância, né, de motivação para que você continue com essa empolgação diária. Vamos lá. Veja que interessante, Cláudia. As 3 questões que ele te trouxe, 2 são sintomas. Turnover e faltas são sintomas. Você não tem como fazer um treinamento para melhorar turnover e melhorar a questão das faltas, porque isso é sintoma. Certo? O que precisa ser entendido? Por que é que as pessoas saem tanto? E por que é que as pessoas faltam tanto? Turnover e faltas, absenteísmo, é sintoma como desmotivação. O que eu te sugiro? Até estamos estourado aí no nosso horário já. O que eu te sugiro, Cláudia? Que você faça uma bela reunião de briefing, que você mostre isso para ele. Que turnover, certo? Turnover e absenteísmo são sintomas. Concorda que são sintomas? Sim, concordo. E até eles não são causas. É um reflexo, isso, é um reflexo da postura que é percebida pelo funcionário. O funcionário tem essa percepção de cima para baixo, então é por isso que cai a produtividade, cai Mas eu vou te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, a percepção dos líderes e do empresário em relação às causas está errado. Sim, eu concordo com isso. Eu já venho te falando isso, que ele não admite onde está o erro. Eu talvez ele nem consiga enxergar, Cláudia. Então, talvez assim, ó, primeiro passo, qual é a minha orientação para ti dentro disso? Primeiro passo, faça uma reunião de briefing muito profunda, certo? Mostre para ele, se vir estas queixas de turnover, absenteísmo, você tem que dizer para ele que isso é sintoma, isso não é causa. Porque vamos lá, vamos imaginar que você vai montar um treinamento para baixar turnover e absenteísmo. O que é que você vai trabalhar num treinamento? Que o objetivo é baixar turnover e absenteísmo. Você consegue imaginar o que você vai trabalhar? É complicado, né? Porque isso vai mexer diretamente com o ideal individual de cada um. Cada um tem uma particularidade ali. Cláudia, não tem como montar um treinamento efetivo. Não tem, porque isso é sintoma. Isso é sintoma, isso não é causa, certo? Quando a gente entender por que tem um alto turnover, por que tem realmente um absenteísmo alto, aí sim, aí nós conseguimos fazer um treinamento efetivo, certo? Então, qual é um bom caminho para você começar, né? E talvez, então, a primeira coisa é o briefing, certo? Mas vamos imaginar que fique nesta linha. Eu tenho alto turnover, eu tenho alto absenteísmo, as pessoas não são comprometidas, ele vai te dizer isso. Se ele tem alto turnover, alto absenteísmo, ele tem falta de engajamento, falta de comprometimento. Isso. O que você tem que dizer para ele é que isso é sintoma, isso não é causa, certo? Que a gente até pode fazer um treinamento para trabalhar isso, mas é um treinamento que fica muito mais teórico, entendeu? Porque não tem. Tu não sabe o porquê que as pessoas, qual é a causa dessas questões. Então, o que eu proporia? Eu proporia para ele fazer, não todas as turmas, num primeiro momento, escolher algumas, as mais críticas, certo? Ou misturar, talvez esta fosse a melhor ideia. Misturar, trazer colaboradores de várias lojas, são lojas? Uhum. Trazer colaboradores de várias lojas, fazer aí uns 3, 4 workshops de 4 horas, com turmas de 20. Um workshop de diagnóstico. Para entender por que do turnover e por que do absenteísmo. Por que destas queixas
que ele for te trazer, certo? Por que dar desmotivação? Porque aí, a partir disso, aí sim, vocês de verdade conseguem realizar um desenvolvimento dessas equipes, porque aí vocês entenderam o motivo e vocês vão trabalhar isso, certo? Então, seria uma investigação de clima organizacional? Não, não é de clima organizacional, não. Quando é clima organizacional, você precisa pesquisar tudo, certo? Não. A primeira coisa que você precisa é identificar claramente a queixa dele. Eu estou pegando isso. Turnover, vamos imaginar que ele te diga que é turnover, absenteísmo e desmotivação. Você vai estruturar um workshop vivencial aonde você vai propiciar que essas pessoas falem o que tem de bom nessa empresa e o que tem que não é legal nessa empresa. É assim que você vai entender o motivo do turnover, do absenteísmo e da desmotivação, certo? Ele é um workshop de diagnóstico, mas é um workshop vivencial, Cláudia. Não é pesquisa, certo? Não é porque se você for fazer pesquisa, né? A pesquisa, eu sempre digo, hoje a pesquisa de clima organizacional, ainda mais em médias e grandes empresas, né? Você tem que ser uma grande expert, tem empresas que são especialistas nisso, né? Então, aí não é o nosso caso, não é o que a gente vai fazer, né? Quando os meus clientes precisam de uma pesquisa de clima, eu indico empresas especialistas nisso. Eu vou trabalhar com o que vier da pesquisa, certo? Mas nesse teu caso não é, eu não sugiro uma pesquisa. Eu sugiro que você faça, proponha para ele. Propõe aí entre 3 e 4 turmas de workshops, mas workshops de diagnóstico, para entender estes sintomas. Mas não dá para ti ir para um workshop também de diagnóstico, se para ti não tiver muito claro o briefing, não ter feito um briefing muito profundo, certo? Mas estou pegando nessa linha que tu me disse. Vamos imaginar que fique que o problema que ele quer um treinamento para melhorar absenteísmo, turnover e motivação. Não, isso tudo é sintoma, certo? Então, proponha a minha sugestão, proponha 3, 4 turmas de workshop, aonde ele traga, não sei quantas pessoas são ao todo, tu sabe, Cláudia? Acredito eu que tem para mais de... Tem um total, aí são 26 lojas, vai dar uns 1.000 funcionários aproximadamente. Então, para ser uma amostra interessante, pega aí umas 4 turmas para fazer. Sugiro que você proponha que venha colaboradores e nunca misture líderes e colaboradores, certo? E faça aí 1, 2 turmas com os líderes também de diagnóstico, certo? Junto ou separado? Nunca junto. Nós nunca em treinamentos vivenciais, em processos de desenvolvimento de grupo, nós misturamos níveis hierárquicos. Não funciona. Ninguém se desenvolve, certo? Então você vai fazer. Só que a minha sugestão é essa, né? Vamos falar dos colaboradores. Faça aí 4, 5 turmas, mas traga colaboradores de várias lojas, entendeu? Porque pode ser que a realidade de uma loja seja diferente da realidade de outra loja, mas nós queremos entender aí enquanto empresa, certo? E elabore um workshop vivencial de diagnóstico, onde no final o teu foco tem que ser, ao final deste workshop eu tenho que entender o que essa empresa tem de legal que as pessoas gostam, fazem elas ficarem, o que essa empresa tem que desmotiva o grupo, e o que esta empresa tem que faz ter um grande turnover, as pessoas não ficarem e não serem comprometidas, porque o faltar muito fala do comprometimento. Ok? Certinho, Cláudia? Ok, Obrigada aí pelas suas dicas e vamos falando, com certeza. Ok. Eu passo aí o pós disso tudo aí, quando eu tiver essa primeira reunião de briefing que ainda não ocorreu. Isso. Ela é assim, ó.
A nossa chance de elaborar propostas assertivas sem ter feito uma bela reunião de briefing é próxima a zero, certo? Por quê? Porque uma coisa é o que eles estão me dizendo ali. Outra coisa é quando eu começo a aprofundar a conversa. Sem reunião de briefing, é bem isso. A chance de fechamento de um projeto, da assertividade da sua proposta e depois da assertividade do trabalho é muito baixa. A reunião de briefing, que é uma reunião de diagnóstico, né? Ela é o primeiro passo para qualquer proposta. Ok? Certinho? Muito bem. Obrigada, Cláudia. Boa sorte aí. Beijo. Beijo. Sucesso para você. Para você Tchau. também. Tchau. Tchau. Muito bem. Então, hoje tivemos a nossa primeira mentoria online ao vivo. Como eu disse, seria uma ou duas, dependendo, né, do escopo, do quanto, né, nós iríamos conversar, enfim, acho que com a Cláudia a gente aprofundou em muitas questões. Estamos aí estourando 1 hora já de live, né? Então, hoje nós vamos ficar com a Cláudia apenas. Sexta-feira que vem, certo? 8h30 da manhã, vai ser sempre esta dinâmica, certo? Na sexta-feira, 8h30, eu entro. Quem quiser ter uma mentoria, uma orientação minha específica ao vivo, né? Avisa, eu escolho uma das pessoas, ou a primeira, ou escolho algum de vocês. Vocês trazem o case, a dificuldade de vocês, e eu dou as minhas orientações para vocês. Aqui, ao vivo e a cores. Combinado? Me escrevam aí, o que vocês acharam? Essa foi a primeira mentoria que a gente fez, né? Ao vivo, online, né? Aqui no Insta. Me falem aí. Valeu? Valeu para quem estava assistindo? Tenho certeza que para a Cláudia, sim. Mas e para quem estava assistindo, agregou? Agregou para vocês? Porque esta é a intenção, né? Sempre que a gente escuta a mentoria de alguém, a gente às vezes até aprende mais do que quem está sendo mentorado, né? Porque a gente tem muitas sacadas. Ok, meus queridos? Deixa eu falar algumas coisas para vocês importantes aqui. Vamos lá. Ontem à noite eu fiz uma mega aula sobre diagnóstico, mapeamento de cultura, certo? Que é quando na reunião de briefing a gente percebe, né, que aquela empresa está precisando de mais, certo? Foi uma aula de 1h30, né, onde eu aprofundei a questão do mapeamento de cultura, que é um serviço que te diferencia no mercado, um serviço que gera outros projetos. Então, se você não pôde estar presente e gostaria de assistir, me chama aqui inbox, né, me fala que era a aula de mapeamento, que eu te passo o link, porque essa aula vai ficar disponível apenas por algumas horas, certo? Outra questão importante. Semana que vem, estamos com a nossa Semana do Coach para Empresas. São 4 dias, são 4 aulas ao vivo, online, que eu faço à noite, aonde eu trago para vocês toda a questão do nicho, das metodologias, e vocês têm espaço logo após para me fazer perguntas e eu respondo, certo? Só que, tanto para a aula, você precisa me pedir o link para poder assistir, quanto para participar da semana. Para participar da semana é só quem se inscrever até domingo, porque domingo eu já estou formando os grupos, a gente já está começando a interação. Então, se você quer participar, também me chama aqui inbox, aqui no Face, vai estar aqui embaixo do vídeo, né? Me chama inbox, solicita o link da semana, né? Porque são 4 dias, assim, com megas aulas sobre o nicho de liderança, sobre as metodologias, sobre esteira de serviços, sobre os 2 portes de empresas, estilos de projetos, né? Como é que a gente entra em pequenas e médias, em micro e pequenas, como é que a gente entra em grandes e médias empresas, quer dizer, são no mínimo aí umas 5, 6 horas de aula, com muita profundidade de conteúdo, certo? Então, só que as vagas também são limitadas, então se você quiser participar, me chama aqui inbox, solicita seu link, que eu envio aqui para você, ok? Um grande abraço,
Um ótimo final de semana, hoje é sexta-feira, né? Um ótimo final de semana. E quem quiser participar da semana, nos encontramos no domingo no grupo que eu já formo da semana. Um grande abraço, tchau!